No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso de número 22, está escrito: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Gente, muito bom dia. Hoje eu peço a vocês um pouquinho de paciência, né? A voz um pouquinho rouca, mas eu espero que a palavra de Deus possa encontrar um lugar no seu coração nesta manhã de terça-feira. Que Deus abençoe você aonde quer que você esteja. A fé em Deus é uma questão muito nobre, bíblica, e é evidente que nós precisamos ter fé. A verdade é, e a Bíblia já diz isso no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Apenas com uma vida de fé, decisões de fé, um comportamento de fé, um discurso de fé, é que nós vamos poder agradar a Deus. Não se agrada a Deus de outra forma. Você pode dar um maior glória a Deus, um mais alto glória a Deus, pode gritar na igreja, sapatear, extravasar, mas o que agrada a Deus de verdade é uma vida de fé. E ter fé em Deus é uma ordem do próprio Cristo, do próprio Jesus. Esse texto que eu acabei de mencionar, de Marcos 11, a partir da altura do versículo 12, traz um episódio da figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Jesus vai procurar fruto naquela figueira e nós sabemos que é exatamente pelo fruto que se conhece uma árvore. E não encontrando fruto naquela figueira, Jesus disse àquela figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E a história passou. No outro dia, pela manhã, na altura do verso 20, me parece até que o próprio Jesus já nem olhava mais para a figueira, já era um assunto encerrado. Mas para os discípulos não. E o texto vai dizer no versículo 20 que eles, passando pela manhã do outro dia, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Eu não sei se você percebe, mas eu acredito, eu enxergo aqui nesse diálogo, nessa conversa, nessa frase de Pedro, eu enxergo aqui surpresa por parte de Pedro. É como se ele estivesse olhando ali para a figueira e de repente ele notasse: uau, que coisa! Não é que aquela figueira, mestre, não é que aquela figueira que o Senhor amaldiçoou realmente se secou? Não é que a oração que o Senhor fez, a palavra que o Senhor liberou, não é que ela deu certo mesmo? Não é que aconteceu de verdade? E aí é o momento em que Jesus vai virar para o Pedro e vai dizer: tende fé em Deus. Bom, ter fé, nós acabamos de ver que é uma ordenança bíblica, mas eu também penso que vale a pena a gente apontar a importância da frase completa. A fé, ela não pode estar em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja o Senhor Deus. O Jesus disse: tende fé em Deus. Tem muita gente que tem fé na figura de uma igreja, de um líder religioso, tem muita fé em uma pessoa, tem muita fé na figura de um pastor, tem muita fé na denominação, mas não é o que Jesus mandou ter. Jesus disse: tende fé em Deus. Então, se você tiver que colocar a sua fé em alguém ou em alguma coisa, por favor, não erre o lugar. Coloque a sua fé em Deus e, por favor, somente em Deus. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, e que ao longo do dia de hoje, ao longo desta terça-feira, o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos em Ti, a nossa fé em Ti e somente em Ti. É a nossa oração, é o nosso pedido de hoje, em nome de Jesus. Amém.